Bom, antes da gente prosseguir com as outras configurações do laboratório CGNAT, eu queria fazer uma análise do porquê que o ping não funcionava, né, antes de fazer o NAT no roteador do ISP, quando era executado um ping do roteador CPE1. Apesar de o ping funcionar diretamente do roteador ISP. E você viu que depois que a gente colocou um NAT no roteador ISP, o ping, tanto do CPE1 quanto do CPE2 quanto do CPE3, começou a funcionar. Através desses slides aí a gente vai entender o porquê da falha do ping antes de colocar um NAT, tá, no roteador do ISP. O roteador CP1 elabora um ping request, então a máquina, quando você digita lá ping 8.8.8.8, a máquina começa a montar uma sequência aí de pacotes, quadros, tá? E encapsular uma camada dentro da outra. Então ele faz lá um conteúdo ICMP, o protocolo do ping. Nesse conteúdo está o tipo 8. O tipo 8 é um ping request, ou seja, um pedido de ping. Ok? Então ele vai lá e elabora esse conteúdo. Esse conteúdo é encapsulado num pacote direcionado ao DNS do Google, porque a gente está dando o ping 8.8.8.8. Então ele pega lá aquele conteúdo ICMP tipo 8 e coloca dentro de um pacote. Um pacote é uma PDU de camada 3. Então ele vai lá, cria essa PDU, que é chamada pacote. O IP de destino é o IP do DNS do Google, que é o 8.8.8.8. E o IP de origem é o IP do host que está executando o ping, que no caso aí é o 100.64.1.2, que é o CPE1. Então ele fez lá esse pacote. Como o IP não pertence a nenhuma rede que o roteador CPE1 conhece, ele usa a rota padrão que aponta para o gateway 100.64.1.1. Então ele consulta sua tabela ARP e reconhece que o IP do gateway, que é o próximo salto, está amarrado ao MAC-D, MAC da ETH2. De posse dessa informação, ele cria um quadro, que é a outra PDU, e dentro dessa PDU vai ficar o pacote. Então está lá o quadro, é uma PDU de camada 2, então está ali, L2, Layer 2. O MAC destino é o MAC da interface do roteador do ISP, coloquei ali, o MAC-D, é só para não ficar muito grande, né, o MAC. Ele faz essa PDU de camada 2, coloca o MAC destino como MAC da ETH2, tá? E o MAC de origem é o MAC da sua interface ETH1, que é o MAC-A. Então, esse quadro Ethernet, camada 2, encapsula o pacote IP, que é de camada 3. Então, você está vendo aí que ele está colocando aquela PDU de camada 3, tá, dentro da PDU de camada 2. Então, esse quadro é enviado à placa ETH2, que tem o MAC-D lá no roteador ISP. Essa PDU chega lá no ISP. Ao chegar no roteador ISP, através do ETH2, o pacote IP é desencapsulado. Então, ele vai abrir essa PDU e dentro da PDU vai estar outra PDU, que no caso ali é o pacote. O roteador ISP não reconhece a rede destino. Então o roteador ISP, ele lê para que host é esse pacote, ele não reconhece esse host, porque não está em nenhuma das redes das suas interfaces. Então ele usa a rota padrão para um gateway na WAN, encapsulando de novo o pacote em um quadro. Então ele vai lá, como ele vê que esse IP desse host não está em nenhuma das suas redes, né, que ele gerencia, ele empacota tudo de novo ali dentro de uma PDU de camada 2 e ele leva essa PDU para o próximo salto com o qual ele está conectado lá. Okay? Então ele pega lá o MAC destino, no caso eu botei X aí porque eu não sei qual é o MAC, né? Vamos supor X de incógnita mesmo, e o MAC de origem é o MAC da ETH1 que está conectado a ele. No caso ali é o MAC-G. O quadro que carrega o pacote navega de roteador em roteador, são as rotas, né? Trocando de MACs, né? Porque para cada roteador que é enviado ele troca ali o MAC destino e o MAC origem, por diversos AS, que são os ISPs, né? AS são sistemas autônomos, e protocolos de camada 2, porque não tem o protocolo apenas Ethernet, né? Os links seriais, por exemplo, né, usam protocolos de camada 2 PPP, não o Ethernet ou HDLC, até chegar na rede onde se encontra o DNS do Google. Então tá lá, ó, chegou lá num roteador lá, tá, que tem jurisdição sobre aquela rede onde o DNS do Google está. Ao chegar no DNS do Google, ele desencapsula o pacote,
Aí ele tira lá da PDU de camada 2 o pacote, que é o que ele necessita para enviar uma resposta. Depois desencapsula o conteúdo do pacote, então ele tira do pacote a mensagem que ele necessita, né? Identifica que o conteúdo é um pedido de requisição de ping, né? Ele lê lá que é o protocolo ICMP do tipo 8, que é uma requisição de ping, e elabora um ping reply, ou seja, uma resposta a esse ping. Então ele vai lá, elabora um outro protocolo ICMP, só que em vez de ser tipo 8 é tipo 0. Coloca essa resposta dentro de um pacote direcionado ao IP do CPE1, cujo IP de origem é o IP do CPE1, que é o 100.64.1.2, e o IP de origem é o IP dele, da interface dele, ok? Depois coloca esse pacote dentro de um quadro e passa-o para o seu roteador de borda. Então ele vai lá, passa lá esse quadro para o roteador de borda dele, e o roteador de borda, LAN1, abre o quadro que foi endereçado para ele, okay? Que veio lá do MAC Origin H, que é o MAC Origin do DNS do Google. O MAC destino é o Y, que é o roteador de borda. Eu botei Y como uma incógnita, né? Identifica o IP de destino e, pum, descarta o pacote junto com a resposta do ping ao CPE1. Agora, mas por que o pacote é descartado antes mesmo de seguir o caminho? Então a resposta é simples. Os roteadores dos ISPs, eles descartam os endereços Bogon, que são esses endereços dessas redes aí, né? O 10.0.0/8, que é usado em LANs, 172.16.0.0/12, que também é usado em LANs, assim como 192.168.0.0/16, o mais comum da gente usar em redes internas. Os endereços de loopback, que é toda a faixa, 127.0.0.0/8, a gente pensa que é só o 127.0.0.1, tá? Mas não, é toda a faixa 127 que é reservada para endereço de loopback, ou seja, comunicação com o próprio sistema. O 169.254.0.0/16, que são endereços APIPA, colocados na placa de interface quando o seu sistema não consegue obter um endereço IP através de DHCP, tá bom? E a razão pela qual os pings foram barrados antes da gente configurar um NAT no roteador ISP, que é o 100.64.0.0/10, né? São os endereços reservados ao CGNAT. São endereços reservados para redes locais, só que esses endereços são usados dentro de operadoras. Então, se você abrir uma operadora, os seus endereços locais, você pode usar aí o endereço 100.64.0.0, que é o endereço do CGNAT. E ele é considerado um endereço Bogon, e por isso esse endereço foi barrado ali logo na primeira vez. Tá? Nem chegou a fazer o caminho dele até o CPE1, ok? Ele foi barrado logo que encontrou um roteador na internet, no caso ali o roteador aí do Google, ok? É por essa razão, né, que é a primeira vez que a gente tentou executar o ping no laboratório CGNAT, ele não funcionou. E depois que a gente colocou um NAT ali no roteador de borda do ISP, tá, ele passou a funcionar a partir, né, do CPE1, CPE2 e o CPE3. Bom, então, em resumo, né, o que o roteador faz, tá? O primeiro, o desencapsulamento da camada 2, né? O roteador ele recebe o quadro, né, o frame, né, da camada 2. Exemplo, Ethernet, que foi no caso que a gente usou, né? PPP, que é outro exemplo de protocolo de camada 2. Então ele desencapsula ou abre o cabeçalho de camada 2 e descarta as informações da camada 2, como os endereços MAC. Segundo, inspeção da camada 3. O que resta é o pacote IP, ou seja, a camada 3. O roteador examina o cabeçalho IP, especificamente o campo endereço IP do destino. Terceiro, processo de roteamento. O roteador consulta sua tabela de roteamento, o mapa de rotas, para encontrar a melhor rota que corresponde ao endereço IP de destino. Quarto, novo encapsulamento da camada 2, determinando o próximo salto, o próximo roteador ou host. O roteador constrói um novo cabeçalho de camada 2, geralmente Ethernet, mas pode ser outro protocolo serial, como HDLC ou PPP, né, como a gente já falou, dependendo do link de saída, com o endereço MAC do próximo salto. Então ele faz esses 4 passos para entregar o payload. O que é o payload? É a carga que realmente interessa, né? São os dados, ok? Até o destino.
Em resumo, o roteador retira a etiqueta da camada 2 antiga, lê o endereço global, ou seja, o IP, para decidir a rota, e depois cola uma nova etiqueta de camada 2 para o próximo trecho da viagem. O conteúdo da camada 3, o pacote, permanece intacto durante o processamento de roteamento, e isso é muito importante que você saiba. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima aí com a análise do CG NAT depois da configuração do NAT, ok?